dia, seja muito bem-vindo a mais um programa Vida Devocional. Este tempo maravilhoso que o Senhor reserva para nós todas as manhãs, para orarmos, para ouvirmos a Sua palavra, principalmente para nos relacionarmos com Ele. Como é bom esta comunhão com o Deus Criador dos céus e da terra. Eu quero orar por você, orar pedindo para que Deus nos abençoe neste tempo que estaremos juntos aqui e deixar aberto os nossos canais aí no YouTube, para que você possa enviar o seu pedido de oração, que já já nós oraremos juntos e oraremos pelo seu pedido também. Vamos clamar ao nosso Deus e bendizer o seu nome. Santo e eterno Deus, Deus bondoso, grandioso, gracioso, Deus Criador dos céus e da terra. Deus que mesmo sendo tão grande, se importa conosco, se inclina para ver como estamos e reserva para nós este tempo maravilhoso de comunhão. Estabelece para nós este meio de relacionamento, que é a oração, que é a leitura da Tua palavra. Como é bom saber que podemos falar e ao mesmo tempo também ouvir o Senhor falar conosco. Obrigado por isso, ó Deus, obrigado. Ensine-nos, ó Deus, a cada dia e a cada manhã valorizarmos este privilégio que temos do relacionamento com o Deus Criador. Senhor, muito obrigado por renovar sobre as nossas vidas, mais uma vez, as suas misericórdias nesta manhã. Edifica-nos, fala conosco, é o que nós pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu quero falar um pouco com você hoje sobre o texto que se encontra lá no livro de Êxodo, capítulo de número 20. Êxodo, capítulo 20, eu quero ler com você apenas o verso de número 2. Êxodo, capítulo 20, verso de número 2, nos diz assim: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Este é um texto que introduz a um famoso trecho da Escritura, os 10 mandamentos, e é muito importante nós entendermos quem é que dita as regras, entender quem é aquele que dará a seu povo os 10 mandamentos, a lei moral suprema que rege o relacionamento do homem com o próximo e também com o seu Criador. Entender quem dita as regras é muito importante. Por vezes nós não nos motivamos a cumprir as leis que nos são colocadas porque olhamos para as figuras que criaram as leis, que legislam em nosso país, e há em nós grande revolta, indignação e indisposição em atender aquilo que eles nos pedem. Quando nós pensamos no nosso Deus, isso é completamente diferente. Precisamos conhecê-lo, conhecer a sua grandeza, o seu amor, a sua bondade, o seu poder, para então nos dispor a cumprir a sua lei, amar a sua lei. Por isso, é muito oportuno a forma como Deus vai introduzir os 10 mandamentos. Antes de dar as regras, antes de falar o que o povo deveria ou não fazer, antes de cobrar e exigir qualquer coisa do seu povo, Deus se apresenta e mostra quem é que está ditando as regras, e mostra quem é que está exigindo do povo ou cobrando do povo, pedindo ao povo um comportamento diferente. Quero, antes de falar sobre este nosso Deus, comentar rapidamente sobre a lei que temos aqui no Antigo Testamento. O Antigo Testamento nos traz diversas leis, são mais de 600 ordens que o Senhor nos dá, 600 preceitos que são encontrados no Antigo Testamento, e eles são divididos em 4 grandes grupos de leis. Primeiramente, as leis civis são aquelas que regem o povo quanto nação, então é um código civil para funcionamento de governo que estabelece o regimento para o funcionamento da monarquia em Israel, para o trabalho dos juízes em Israel. Então estas são chamadas as leis civis. As leis civis, obviamente, não se aplicam em nossos dias porque não estamos debaixo do regime teocrático que se dava para o povo hebreu nos dias em que o Antigo Testamento foi escrito. No entanto, as leis civis servem para nós como parâmetro, para que nós, ao pensarmos sobre as nossas leis e legislarmos sobre os diversos assuntos, considerarmos como parâmetro absoluto a Escritura e aquilo que o Senhor estabeleceu para o seu povo no passado. Depois nós temos as leis sanitárias, aquelas que visavam a preservação do povo, leis que regiam aquilo que tinha a ver com práticas e costumes que poderiam, de alguma medida, afetar
o bom desenvolvimento físico do povo hebreu. Um exemplo de lei sanitária é aquela que proibia, por exemplo, mulheres, nos dias do seu fluxo de sangue, de estarem em meio à comunidade. Obviamente, para ter um controle de higiene e saúde, era difícil fazê-lo dentro de um contexto do Antigo Testamento. Logo, o Senhor se valeu de leis sanitárias para preservar o seu povo. Aquelas leis, então, que falam sobre o que comer, o que não comer, elas têm muita ligação com esse aspecto sanitário. Deus não está querendo considerar puro ou impuro algum tipo de animal, algum tipo de comida. O que ele está fazendo é preservar o seu povo. Uma vez que a criação foi afetada pelo pecado, para que o seu povo fosse preservado, leis sanitárias então foram estabelecidas. Qual é a vigência dessas leis? Obviamente, para tudo aquilo que a tecnologia e modernidade nossa já rompeu e garante-nos a segurança, a preservação da vida, isso então já abrange o propósito da lei, que era a preservação. Para as coisas que a nossa tecnologia ainda não conseguiu atingir e guardar-nos para nos preservar, essas leis ainda devem ser aplicadas. Por exemplo, muitos vírus do dia a dia da nossa sociedade já são erradicados por meio de vacinas. Outros ainda não. Você vê, por exemplo, o ebola. Quando alguém está contaminado com o ebola, precisa se isolar, e esse isolamento é justo, é necessário, não poderia congregar em meio à igreja, justamente porque, para a preservação dos demais, é importante que essa pessoa então se resguarde. Quando nós pensamos nas leis, há também as leis cerimoniais, aquelas que apontavam para a pessoa de Cristo, que mostravam o Messias que viriam. Essas leis têm o propósito de purificação e expiação de pecados. Essas leis têm o fim em Cristo. Quando no Novo Testamento nós lemos o fim da lei é Cristo, a lei do qual o texto está se referindo é justamente a lei cerimonial. Essa nós não precisamos mais observar, porque Cristo veio e satisfez plenamente a lei neste sentido. Significa dizer, então, que os animais não precisam mais ser sacrificados, uma vez que o Cordeiro Perfeito veio e foi sacrificado. Que todos os ritos que apontavam para o sangue derramado, o aspergir sangue sobre objetos, não precisam mais ser repetidos, porque Cristo veio e o seu sangue foi vertido e aspergido sobre nós. Então, quando nós olhamos para a chegada do Messias e o cumprimento de todo o propósito da lei cerimonial, nós entendemos que não há mais validade ou serventia ou necessidade de continuá-la. Por isso, então, não circuncidamos, não sacrificamos animais, porque Cristo já cumpriu todo o propósito da lei. Por fim, há as leis morais. E os 10 mandamentos se encaixam aqui, nas leis morais, aquelas que estabelecem o relacionamento que nós teremos com Deus e o relacionamento que nós teremos com o nosso próximo. São regras de convivência, são regras para o bem-estar do povo. E qual é a validade, a duração dessas leis? Essas leis morais têm validade perpétua. Enquanto houver sociedade e enquanto esta sociedade estiver afetada pelo pecado, para pôr limites ao mal que está no coração do homem, essas leis precisam ser observadas. Então, enquanto a lei cerimonial tem o fim em Cristo, a lei moral tem uma continuidade e validade para nós até os dias de hoje. É muito importante, então, agora, neste momento em que o Senhor está a dar essas leis, as leis morais contidas nos 10 mandamentos, é muito importante que ele mostre quem é este Deus que está ditando as regras. E é válido nós vermos isso, porque o nosso Deus não é um Deus chato, não é um Deus que quer proibir e limitar o seu povo sem um motivo justo. Não, ele o faz com amor e por amor aos seus. Agora vejamos 3 características que são colocadas neste texto sobre o Deus que dita as regras. E é claro, nós falaremos de 3, mas poderíamos pensar em inúmeros adjetivos, inúmeros atributos do Senhor que estão revelados em toda a Escritura. Falaremos apenas destes 3, que são os que o nosso texto nos traz. O texto começa dizendo, eu sou o Senhor. Essa forma do Senhor se apresentar aqui no capítulo 20 de Êxodo foi a mesma que ele se valeu lá no texto do capítulo 3, quando se apresentou a Moisés na sarça. Veja que em Êxodo capítulo 3, o verso 13 em diante diz assim, disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome, o que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel,
eu sou, me enviou a vós outros. É muito pertinente essa apresentação do Senhor, porque o povo hebreu sai de um contexto de uma religiosidade politeísta, de uma religiosidade com diversos deuses, que era a religiosidade egípcia, para agora se submeter a um único e verdadeiro Deus, o nosso Deus. Veja que a proposta de Moisés para o Senhor, no diálogo diante da sarça, ela faz muito sentido. Moisés foi criado entre os egípcios. Ele sabe, ele conhece a cultura, a religiosidade, ele sabe que será questionado pelo seu povo sobre quem é este Deus. Ok, eu estou aqui, Deus me enviou para libertá-los, mas eu vou dizer o quê? Eles vão me questionar. É o Deus Sol? É o Deus da Lua? É o Deus da guerra? Que Deus é este? E Deus responde para ele: eu sou o que sou. E mais uma vez, este Deus se apresenta assim. Antes de ditar as regras, ele se apresenta e fala: eu sou o Senhor. Quando nós ouvimos esta expressão, ela aponta para a distinção de Deus. E aqui a primeira característica que eu quero destacar sobre este Deus que dita as regras. O meu Deus, o seu Deus, é um Deus distinto. Não dá para compará-lo com nenhuma outra coisa. Quando nós lemos o texto lá de Isaías, capítulo 40, verso 25, o Senhor faz este questionamento ao povo de Israel: a quem, pois, me comparareis? Com que? À medida do que vocês irão usar para me comparar? É como se nós imaginássemos o seguinte: para algumas coisas que talvez nós não conhecemos, a gente fala, olha, isso aqui é tipo aquela outra coisa. Nós usamos meios de comparação para tentar aproximar o entendimento do outro que não conhece à realidade que queremos comunicar. Eu me lembro que ouvi disso quando eu perguntei sobre como era uma carne de rã. E a pessoa que estava me explicando, que comeu aquela carne, falou assim: olha, Jonatas, é como uma carne de frango. É uma comparação que a pessoa buscou, e claro que não é idêntico, claro que não é plenamente igual, mas a pessoa tomou como comparativo a ideia de uma carne de frango para mostrar ou ilustrar ou facilitar o meu entendimento sobre qual era o gosto, o sabor, a textura de uma carne de rã. No entanto, quando nós pensamos acerca do nosso Deus, com quem vamos compará-lo? É como o sol. Não, Deus não é como o sol. E é interessante que quando nós olhamos para essa religiosidade egípcia, os deuses do Egito, eles sempre tinham uma semelhança com alguma coisa criada por Deus. Então você tinha deuses que eram representados pela imagem de um cachorro, de um falcão, de um gato. Veja que tudo isso aponta para a realidade que esses deuses, criados pela imaginação do homem, obviamente podem ser comparados com as coisas que o homem conhece. Que Deus é este que transcende o imaginário humano? O nosso Deus. Porque ele não foi criado, pensado, idealizado por homem algum. Pelo contrário, foi ele quem criou o homem. O nosso Deus não pode ser comparado com o sol, com a lua, com qualquer animal, com qualquer outra coisa extraordinária da criação, por mais extraordinária que esta coisa seja. Não dá para comparar. O nosso Deus é distinto. O nosso Deus não tem como ser comparado com as coisas criadas. Ele é distinto também porque em tudo o que ele faz, ele é pleno. Ele é pleno em seu poder, na sua atuação diversa. Ele não apenas cria, como sustenta todas as coisas. Os deuses egípcios não eram assim. Quando nós pensamos, por exemplo, em algumas divindades, Osíris era o deus que cuidava da agricultura, Repu era o deus responsável pela fertilidade, Aknat era o deus responsável da guerra, Hut-Hor era o deus responsável pelo amor e pela felicidade, e cada um dos deuses se responsabilizavam por uma área. É como se o poder destes fossem limitados pela a sua própria limitação divina. Mas o nosso Deus não é assim. Ele cria todas as coisas e sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Por isso que ele é distinto. É como se nesta apresentação o Senhor falasse: eu sou. Eu sou o quê? Um cachorro, um gato, um Deus que se compara com a lua ou com o sol? Não. Eu sou o que sou, não dá para me comparar. O Senhor é um Deus como, Senhor? O Deus que cuida da área A, B, C ou D? Não, eu sou o que sou e cuido de todas as coisas, porque criei todas as coisas e sustento todas as coisas. Eu sou o que sou, um Deus autoexistente. Ninguém me criou. Eu tenho vida em mim mesmo. Quando nós pensamos ainda nas divindades, Ísis e Osíris, por exemplo, eram irmãos.
vindos de uma relação entre outros deuses. Eles não são autoexistentes, mas são fruto, filhos de um relacionamento. Claro, nós estamos falando de deuses que não existem, mas veja que na criação que os homens fazem dos seus deuses, eles sempre são limitados àquilo que o homem conhece. O homem não atinge a ideia do autoexistente. Por isso que ele cria deuses que vieram de gerações entre relacionamentos ainda que divinos na sua imaginação. Os homens não conhecem, não entendem, não acessam a possibilidade de alguém que dá conta de todas as coisas. Por isso criam deuses que vão cuidar de áreas distintas. Os homens não conseguem conceber um Deus que cria a partir do nada. Por isso sempre vão tentar comparar este Deus ao sol, à lua, às estrelas e a qualquer outra coisa do qual atinge o olhar humano. Mas o nosso Deus, não. Ele é distinto. Ele é diferente de tudo aquilo que nós conhecemos. Ele é o Deus Criador. Ele é o meu e o seu Deus. E esta é a próxima característica que o texto destaca sobre o Senhor. Muito embora ele seja este Deus distinto, este Deus com quem nada pode ser comparado, ao mesmo tempo, ele é o teu Deus. Eu sou o Senhor. Eu sou e pronto. Eu sou o quê? Semelhante a quê? Não. Eu sou o Senhor, distinto de qualquer coisa que vocês possam imaginar, mas ao mesmo tempo, sendo tão distinto, sendo tão inigualável, tão incomparável com qualquer outra coisa ou pessoa, ainda assim, ele é o meu Deus, ele é o seu Deus. Eu sou o Senhor, o teu Deus. Mais uma vez, esta forma como o Senhor se apresenta é preciosíssima. Para um povo que está saindo de uma cultura onde os deuses viam os seus fiéis como súditos que iriam lhe servir, o nosso Deus vira e fala, não, comigo o relacionamento não é este. Eu sou o Deus que trabalha para os meus enquanto estes dormem. Eu sou o Deus que se relaciona com vocês. Eu não estou encastelado, nem estou enclausurado dentro de uma pirâmide ou em algum ponto inatingível pelos homens. Muito embora o meu ser, essencialmente o que eu sou, não pode nem sequer ser pensado, imaginado ou descrito pelos homens, ainda assim, eu sou o Deus que se inclina para ver o meu povo. Veja que beleza há quando nós lemos o texto do Salmo 113. Diz assim o verso 4, excelso é o Senhor acima de todas as nações e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus? Ninguém. Ele é distinto, inigualável. No entanto, ele se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo necessitado para o assentar ao lado de príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Este Deus está nas alturas. Este Deus é excelso. Este Deus está sobre as nações. Este Deus é distinto. Este Deus é muito superior aos deuses egípcios, mas há uma diferença neste Deus. Ele se apresenta como sendo o teu Deus, o meu Deus, querendo ter proximidade, relacionamento, comunhão conosco. Ele é um Deus distinto, mas é também um Deus próximo. Ele é um Deus que governa todas as coisas e criou todas as coisas, mas aquele também que olha para aquele que foi humilhado, rejeitado, que perdeu todas as coisas, que está agora fragilizado por uma situação adversa que lhe veio e restaura a vida dele, se importa com a vida daquele que está diante dos entulhos e o faz assentar entre os príncipes. Ele é aquele que olha para uma mulher que foi desprezada pela sociedade por não ser mãe, que sofre e convive com aquela dura situação do impedimento de gerar filhos e faz daquela mulher uma alegre mãe de filhos. É o Deus que criou todos os homens, mas que se importa, de repente, com aquela mulher que não pode conceber. É o teu Deus. É o Deus que fez tudo? Sim. É o Deus que não pode ser comparado com nada que existe? Sim. Mas ainda assim é o Deus que se importa com você. É o teu Deus. Há uma terceira característica que o texto nos fala sobre este Deus. Eu sou aquele que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. O Senhor mais uma vez vai falar ao seu povo, se apresentando e mostrando quem Ele é. Eu sou um Deus distinto. Eu sou um Deus próximo. Eu sou um Deus libertador. A civilização egípcia não era um amontoado de pessoa qualquer. Era um povo forte.
Imagine uma nação que consegue manter encarcerado e escravizado um número de mais de 1 milhão de pessoas. Esta não era uma nação qualquer. Quando nós pensamos em relação a desenvolvimento, quando nós consideramos uma civilização moderna, avançada, bem estruturada, poderosa, com grande poderio bélico, com certeza naqueles dias falaremos do povo egípcio. No entanto, o Senhor livrou o seu povo das mãos dos egípcios. E quando nós lemos o Salmo 124, fica muito claro o tamanho deste livramento. Ah, se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor, nós teríamos sido engolidos vivos. As muitas águas nos teriam submergido. O que o Salmo 124 está dizendo é justamente que se não fosse o Senhor, lá atrás, quando o povo saiu do Egito, quando o povo se viu entrando ali no deserto, e os egípcios vieram atrás para matá-los, para assassiná-los, depois de toda a revolta por terem os seus primogênitos mortos, eles teriam engolido vivos. De fato, este era o sentimento. Aqueles egípcios haviam perdido suas propriedades, porque no meio das pragas, pedras vieram e mataram os animais, porque pragas vieram e devastaram as plantações, e o pior, aqueles egípcios haviam perdido seus filhos primogênitos. Eles deixaram o povo ir, sim, mas imagine que depois de ter vivido alguns instantes do luto, o sentimento que ficou foi o de desejo por vingança. Eles queriam matar o povo de Israel, o povo hebreu, e daí saem em disparada atrás do povo. O que nós vemos é um grande livramento. O Senhor abre o mar e aquele povo passa com os pés secos pelo mar que o Senhor abriu. Se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor, nós teríamos sido engolidos vivos. E sim, teriam sido. As muitas águas daquele mar teriam submergido e os afogado. Mas se o Senhor não tivesse agido, isso teria acontecido. Como ele agiu, então o povo se viu livre. Louvado seja Deus por isso. Ele é o Deus libertador. O Senhor vai ditar as regras aqui. Ele vai falar ao povo o que o povo deveria fazer para se relacionar bem com ele e com o próximo. Mas antes de ditar as regras, o Senhor se apresenta e mostra-se como sendo o Deus Todo-Poderoso, distinto. O Deus que, mesmo sendo distinto, é próximo, quer relacionar-se com o seu povo. E prova desta proximidade está justamente na lei. O Salmo 19 diz que em cumprir a lei do Senhor há grande recompensa. Não são leis para o nosso mal, não são leis para nos escravizar, são leis para o nosso bem-estar, são leis para que vivamos bem. Este é o nosso Deus, tão próximo ao ponto de nos deixar mandamentos que vão nos fazer viver bem e melhor. Este Deus é o Deus libertador. Diante disso, quando nós olhamos estas verdades, isso deve ser uma grande motivação para nós cumprirmos a lei do Senhor. E esta última em especial, eu quero falar para você. Este Deus libertador, no passado libertou o povo das mãos dos egípcios. E hoje pode libertar você da escravidão do pecado. O texto de Colossenses capítulo 1, verso 13, nos diz que ele nos arrancou do império das trevas. Ele nos arrancou da escravidão do mundo, da escravidão do diabo, da escravidão da nossa carne. Mudou a nossa realidade de escravos para agora filhos de Deus. Este Deus continua libertando pessoas de vícios, de condições ligadas à condenação eterna. Este Deus continua libertando casais que estão oprimidos pelos pecados. Este Deus continua libertando os seus filhos das mãos de Satanás e os trazendo para desfrutar desta condição de amados do Pai. Por isso, quando você pensar na lei do Senhor, quando você pensar nos 10 mandamentos ou em qualquer outra lei, se disponha a cumprir. Se disponha a obedecer, não pelo peso da ordem, não apenas pelo temor diante daquele que deu a ordem, mas também porque este Deus que é grandioso, que fez todas as coisas, sabe o porquê escreveu as leis assim. Quando nós olhamos para o nosso país, para os nossos governantes, para aqueles que legislam dentro das câmaras dos vereadores ou lá em Brasília, há uma grande frustração. Muitos estão ali sem qualquer competência para criar as leis e por vezes criam leis que apenas nos atrapalham. O nosso Deus não é assim, ele é distinto. Se ele escreveu a lei, pode ter certeza, por mais estranho que lhe pareça ser cumprir, cumpra,
porque o nosso Deus é distinto e fez uma lei perfeita. Quando você pensar, puxa, eu tenho que cumprir esta lei, encontre motivação na certeza de que este Deus próximo fez esta lei para o seu bem. E quando não tiver motivação para cumprir a lei do Senhor, obedecer os mandamentos do Senhor, lembre-se, Ele é o meu libertador. Eu devo a Ele plena submissão, porque Ele mudou a minha realidade. Porque se não fosse o Senhor, eu estaria condenado, morto, eu estaria ainda nas mãos de Satanás. Que estas três verdades sobre o Deus que dita as regras, o Deus distinto, próximo e libertador, te motivem a cumprir os mandamentos do Senhor. E se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, faça isso agora, para que também Ele seja o libertador da sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Eu quero orar pelos que estão nos fazendo os pedidos aqui na internet. Se você tem algum pedido de oração, mande-nos aqui no nosso chat. Nós vamos agora orar, e eu quero orar por você, por sua família, pedir para que Deus nos abençoe e fale conosco. Agradecemos a todos que estão aí nos acompanhando, a Alexandra, o Ricardo, o Walter, o professor Fábio, a Karina. Muito obrigado aí por todos que nos acompanham e que estão mandando as mensagens aí, que Deus abençoe. Nós teremos o nosso momento de oração. O Tamerson pede oração pela vida espiritual dele e pela saúde do Yuri e também por toda a sua família. Vamos orar, Tamerson, pela vida do Yuri, por sua vida, em nome de Jesus. A Delva pede oração pelos seus sobrinhos Isaac e Derlaine, que estão com Covid, que Deus possa abençoá-los e curá-los em nome de Jesus. A Marlene pede oração por todos da sua família, que Deus também possa abençoar sua família aí, Marlene, em nome de Jesus. Vamos orar e clamar para que Deus possa ouvir os seus. Senhor Deus, nós somos imensamente gratos a Ti pelos Teus cuidados conosco. Somos gratos porque o Senhor é um Deus distinto, mas mesmo sendo tão distinto, ainda assim é um Deus próximo, é o nosso Deus, é o Deus libertador. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de ser Seus filhos, por ter o Senhor nos livrado das mãos de Satanás e nos colocado em liberdade. Agora, Senhor, gratos por esta salvação que nos alcançou, pedimos que o Senhor também alcance a outros, alcance aqueles que nós amamos, alcance os nossos familiares, como a Marlene pede aqui, ó Deus, alcance os seus familiares, para que a vida deles seja liberta pelo Senhor. Aqueles que ainda não foram convertidos, que sejam alcançados por Ti. Pelos filhos também, ó Deus, que o Senhor possa converter o coração dos filhos daqueles que nos ouvem e que não são conhecedores do Evangelho. Que o Senhor possa cuidar de cada família que nos ouve neste momento. Pedimos oração também, Senhor, pedimos a bênção do Senhor sobre a vida espiritual do Tamerson. Pedimos, ó Deus, para que o Senhor cuide dele, fortaleça-o, firme-o em Teus passos, em nome de Jesus. Pedimos também, ó Deus, pela família dele, que o Senhor também possa alcançar aqueles que não temem a Ti. E, ó Deus, pedimos não apenas pelas necessidades espirituais, mas clamamos também pelas necessidades que temos, físicas, materiais. Senhor, tantos casos de Covid que temos visto em nossos dias, e pedimos aqui, Senhor, tenha misericórdia dos sobrinhos da Delva, do Isaac, da Derlaine, ó Deus. Cure-os, ó Pai, desta enfermidade em nome de Jesus. Pedimos também pela saúde do Yuri, sê com ele, ó Deus, cure-o. Que os tratamentos que estão sendo feitos, ó Deus, que tudo aquilo que está sendo usado pelos médicos, os medicamentos, os hospitais, que tudo isso, ó Deus, possa resultar no bem-estar dessas pessoas, na cura dessas pessoas, em nome de Cristo Jesus. Pedimos também, Senhor, por nossa nação, tenha misericórdia, ó Deus, e faça-nos, ó Pai, ter dias melhores. Cuida, Senhor, para que nós tenhamos melhor atendimento de saúde, um país com menor corrupção, em nome do Senhor Jesus. Senhor, nós pedimos também pela vida, ó Deus, do marido da Vanderly e pela cunhada dela também, que eles possam se render a Cristo Jesus e amar o Senhor acima de todas as coisas, que o Senhor possa ajudá-los, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoe, ó Deus, também todos aqueles que estão vivendo os dias difíceis depois dessas fortes chuvas que tivemos em todo o país, que o Senhor possa consolar aqueles que perderam entes queridos, que o Senhor possa também sustentar aqueles que perderam seus imóveis, seu ganha-pão no comércio. Tem misericórdia, ó Deus, e cuida de nós.
Abençoe-nos neste dia, se conosco, é o que nós pedimos a Ti, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe grandemente, um prazer imenso estar com você, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida neste dia, em nome de Cristo Jesus.